aí você falou dessa questão das crianças, né? Acho que todo mundo deveria repensar também o comportamento, porque é muito comum. Quando você vê alguém tentando buscar uma alimentação mais saudável, e aí chega numa rodinha ou num café, que você foi chamada para tomar café com as amigas. Aí elas pedem lá 1000 bolos, você fala, não, meninas, hoje eu vou ficar só no cafezinho, porque eu tô tentando, né? Ah, deixa disso, que besteira, você tá ótima, você tá maravilhosa. Poxa, mas eu tô tentando, né? Por que a cultura faz, inclusive, isso com as pessoas, né? Diga assim, é isso aí, eu vou tomar só um café com você para lhe acompanhar. Muito bem, você tá indo, ó, é isso aí, pelo menos é um Pois doce a é. menos. Por quê? Por quê? É a pergunta. Por que é que você acha que as pessoas frequentemente falam, nossa, você tá magra demais? Deixa de E neura. quase nunca falam, nossa, você tá bem gordinha, hein? Por que o contrário não é verdadeiro? Na sua opinião aí, Isso. de nutricionista, da onde vem Às vezes isso? tem alguma amiga que chega e fala, menina, pare de comer tanto, você tá comendo demais, que besteira. Olha como você já tá cheinha. Vem cá que eu vou te ajudar. Vamos para outro lugar comer outra coisa. Pois Vem é. aqui em casa que eu vou lhe fazer uma saladinha. Pois é, né? E com Então, criança pequena, Carol, tem um outro aspecto. Você falou das crianças. A minha irmã, por exemplo, é uma pessoa super consciente no sentido da informação. E ela tem 2 filhas. E ela queria proporcionar às meninas evitar o açúcar até os 2 anos. Porque as crianças não têm paladar para o açúcar. Então, deixa eu já boa. aproveitar isso. Eu quero evitar o açúcar. Eu não quero que dê chocolate. Só que aí, as As pessoas acham avós absurdos. que amam. Quer dizer, você ama. Então, veja como a entrega de um chocolate para um bebê é amor. Você vai ter carinho. Mas aí tem atrito, aí isso gera atrito, porque é cultural. É muito É forte isso. Percebe? Mas fale. Minha irmã tá falando aí que só chama pra comer gordice. Gordice, ninguém te convida a falar, amiga, tô cheia, vou fazer uma Aprendi a salada. fazer uma salada diferente. Fiz uma salada de frutas aqui. Vem aqui comigo. Pois é. Mas é isso. Às vezes tem até um preconceito, né? De você tocar nesse assunto de gordura, né? Você tá gordinho, você tá acima do peso. Você não ver como um autocuidado com a pessoa que você ama. Não, eu vou chamar aquela pessoa para conversar porque eu acho que eu posso ajudá-la, né? Ou então talvez ela não percebeu o quanto que ela tem se perdido, né? Na saúde dela, quanto ela tem ganhado peso. Talvez ela percebeu que está acima do peso, mas evita ter se olhar no espelho. E aí quando você tem uma amiga que você pode confiar e você chega para falar, ô amiga, vamos lá, vamos juntas, vamos para academia, ó, a gente está acima do peso, a gente precisa se cuidar. Não acontece. Mas aí quando fala que tá magra, ah, nossa, como você tá magra. Às vezes, aquela pessoa que está fazendo esse tipo de comentário é alguém que gostaria de estar conseguindo colocar em prática o que essa pessoa, né, que está magra, tá fazendo, né, e ela não consegue. Mas Então, aí assim, ela eu joga acho que areia na quem outra. recebe Esse isso, ajudar, ela joga areia joga na uma outra. crítica. É, mas o ser humano é difícil, né? Mas, assim, eu sempre digo o seguinte, É cultural isso. a magra que recebe a crítica, né, porque está emagrecendo demais, eu acho que ela tem que ter um jogo de cintura, de saber falar, não, eu estou me sentindo bem, eu estou saudável, inclusive você deveria entrar nessa comigo, sabe? Eu sempre falo para meus pacientes, não sejam descolados, você está satisfeito, você está feliz? Então, assim, não deixe comentários pejorativos que diminuam você. Entre na sua vida, pelo amor de Deus. Não minimize as suas conquistas por causa de um comentário, que é limitante, né? Esses Perfeito. comentários limitam a vida da pessoa, Sim, né? sim, sim. Pois é. Então, assim, como é que a gente pode aplicar a nutrição comportamental no nosso dia a dia? Né? É justamente se autoconhecendo, tendo um autocuidado com você, né? Percebendo como é a sua saciedade, quais são as coisas que você mais gosta mesmo. Então, tipo assim, não basta ser um doce, né? Qualquer doce, não. Qual é o doce que você mais gosta, que valha a pena você sentar para ter o prazer de desfrutar daquilo, né? Então, assim, falando em comportamento, né, do nosso dia a dia, tem alguns comportamentos que são de risco, né? E alguns deles, vou citar 4, que são comportamentos de risco na nossa rotina. Quando a gente fala de comportamento, é algo que pode ser modificável.
Vou anotar aqui. Ó. Anota aí, vamos Vou lá. anotar. São comportamentos que são modificáveis, tá? O primeiro deles, baixa ingestão de vegetais, frutas e verduras em pequena quantidade. Isso aí é um fator de risco. Vai limitar a sua saúde, vai limitar o seu progresso, né? Você estando eutrófico, estando abaixo do peso ou estando acima do peso, tá? Outra coisa. Peraí que falhou aqui a caneta, a Gabi vai pegar uma outra para mim aqui. Deixa eu só contar uma historinha sobre esse primeiro fator aí, de uma pessoa, não vou citar o nome aqui, de uma pessoa que entrou, que está com a gente lá dentro do nosso programa Saúde e Verdade, e que passou a colocar vegetais, especificamente alface, folhas verdes, mais na sua dieta, coisa que não fazia antes. E essa pessoa, eu senti que ela começou a ficar preocupada com o fato de estar comendo alguma coisa crua. Olha a crença. É assim, ó. Será, doutor, que essa coisa crua não pode ter aí um bicho? Eu vou ficar com verme. Será que eu não tenho que tomar verme? Gente, peraí, óbvio que você lavou. Mas assim, essa pessoa especificamente, ela demonstrou naquele momento mais medo de comer alface, agrião, rúcula, do que de comer uma fritura, uma batata frita. Né? Você sabe como a inversão de valores, ela é louca. É louca, é uma coisa assim que tá bem lá na raiz. É complicado mesmo. Mas vamos lá. Sim. Segundo. Seja bem-vinda, Vivi, ó. Vivi entrou, deve ser psicóloga. Seja bem-vinda também. Continua, por favor. Pois é, então assim, né, comportamentos que são de risco, que são limitantes para ter uma saúde legal, uma saúde bacana, para você promover saúde, né? Justamente a baixa ingestão de vegetais, né, tanto de fruta quanto verduras, né? O sedentarismo, gente, é um comportamento de muito risco para as diversas áreas, para a área de Dr. Ronald, vascular, né? A parte da cardiologia, da endocrinologia, né? Para as doenças crônicas não transmissíveis, não, tudo. Então, assim, ó, existe uma regra, né? Não, mas alguns guidelines, algumas diretrizes que falam sobre tratamento de obesidade e que fala sobre a medicina do estilo de vida, recomenda pelo menos a prática de atividade física de pelo menos 150 minutos semanais. Então, gente, você dividir isso ao longo da semana é você se manter ativo, né? Dr. Ronald fala muito disso nas lives, né? Que não precisa ser 50 minutos, 40 minutos, 1 hora, mas se todo dia você tem o hábito, faz 20 minutos hoje, amanhã eu consigo fazer meia hora, depois eu consigo fazer 35 minutos, não, eu voltei e fiz 20 minutos, porque foi o tempo que eu tinha, é manter-se ativo, né? Você precisa tirar os comportamentos de risco da sua vida para que você tenha um hábito de vida mais saudável. E aí, 2 outros muito comentados, né, por todos os profissionais da saúde, que é um comportamento de risco, é o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas, que a gente não pode deixar de falar quando a gente está falando de saúde, né? É um comportamento, eu entendo que tem pessoas que têm um vício, mas procurando ajuda, né, esses hábitos, esses comportamentos podem ser modificados. Não precisa ser da noite para o dia, que nem o açúcar, o viciado em açúcar, né? Parar de consumir açúcar não precisa ser da noite para o dia, gente. Vamos traçando metas tangíveis. Isso motiva, né? Então, sei lá, um exemplo, com relação ao tabagismo, quem usa uma carteira de cigarro por dia, né? Vamos traçar uma meta de botar metade, né? Eu nem sei quantos cigarros tem no maço de cigarro, numa carteira de cigarro. Mas, enfim, eu sempre falo com meus pacientes, gente, vamos começar com metas tangíveis, porque isso motiva, isso incentiva, isso dá alegria, né? Gosto muito de estimular e escrever as suas conquistas, suas vitórias, os seus desafios, ticar, né? Eu consegui hoje, eu consegui, né? Eu não consegui, por que eu não consegui? O que foi que me limitou nesse dia? Então, assim, valorize cada passo. Então, assim, desses 4 comportamentos aí, se você consegue mudar eles, né, ou pelo menos se dispor a tentar, você vai estar promovendo muita saúde. Pois é. Então, assim, diante dessa aplicação da nutrição comportamental no dia a dia, como é que nós, nutricionistas, podemos ajudar o paciente, né?
Então, a gente falou dessa questão dos fatores, dos comportamentos de risco que a gente aborda no consultório, né? Aborda com o paciente. Com relação ao tabagismo, as papilas gustativas são modificadas, né? Pelo excesso de nicotina, pelo excesso de café que acompanha o cigarro, né? Então, tem pessoas que são fumantes que têm um paladar totalmente prejudicado. A sensibilidade gustativa e olfatória também com relação ao alimento, né? E sem falar uma hiperestimulação associada à nicotina e à cafeína, que normalmente vem acompanhado com café, ou quem fuma antes ou depois tem que tomar um café preto. Aí esses cafés repetidos, dependendo da frequência desse fumo, também vai prejudicar na alimentação. Então, de fato, né, são comportamentos de risco que a gente precisa modificar. Então, além disso, tem outros comportamentos de risco que na nutrição comportamental a gente tenta muito falar com o paciente, que é as dietas restritivas, gente. Dieta restritiva tem consequência. E são consequências que podem trazer um alto preço para a sua saúde. Então, a gente tem que conversar e desconstruir muita coisa, né? A era da internet trouxe muita informação, muito acesso à informação, mas nem sempre a informação de qualidade. Quando o Gabi fala sobre a comunicação médica, eu acho isso fantástico, né? Ter um meio de comunicação para falar sobre isso com o paciente, né? O Dr. Ronald falou assim, se você dissipa tanta informação, você diminui talvez o número de pacientes. Eu não penso assim, e você está totalmente certo. É bom demais. A gente tem prazer, não é, Ronald, de falar de algo que vai promover saúde, que vai evitar doença. Não, é prazeroso demais. Eu só ainda não peguei a manha, viu, gente? Meu Instagram profissional ainda não está habilitado nos vídeos. Só pega fazendo. Pois é. Eu não tenho a manha ainda, mas vou chegar lá. Esses dois aí estão me botando. Eu já falei com o Gabi, se o projeto Saúde de Verdade, que você está integrada, se for bem sucedido, a gente curar ou prevenir doença de muita gente, ou a maioria das pessoas, ficaremos felizes. Eu vou tocar violão, eu já estou aqui treinando para uma outra profissão. Paciente vascular que está todo mundo com saúde, não tem problema, a gente faz outra sem problemas. Propósito alcançado. Isso. Então, assim, na nutrição comportamental, a nutricionista vai fazer o quê? Vai orientar, vai fazer uma anamnese detalhada para identificar esses gatilhos do paciente. Então, a gente vai orientar, vai direcionar e acompanhar, né? Essa introdução da nutrição comportamental, da visualização dos comportamentos que prejudicam o segmento da dieta. Às vezes, como eu falei, não vai ser um cálculo fechadinho que vai aumentar a adesão, que vai agregar na vida daquele paciente, mas sim a empatia de ouvir aquele paciente, as necessidades dele, as frustrações que ele já teve com outras dietas, né? As crenças limitantes, as coisas que ele acredita que não pode, que hoje tem muito isso, pode e não pode. Gente, pelo amor de Deus, vamos desconstruir isso, a gente está em outra era. Às vezes não é a qualidade, é a quantidade, não é só... Qualidade é importante, tá? Mas não é só qualidade, às vezes é a quantidade, né? Então, às vezes é a frequência com que você tem se exposto a esse alimento que você fala que não pode. Mas vamos desconstruir isso, vamos tentar melhorar, ter uma nutrição mais empática, mais sensível, mais familiar, respeitando os gostos, as preferências do paciente, mas sem deixar de estimular hábitos mais saudáveis, a introdução de novos alimentos. Né? Quem é meu paciente tá aqui sabe disso, que eu respeito muito a rotina do paciente, os alimentos que ele já tem costume de comer, mas não deixo de falar a importância de incluir novos alimentos, de trabalhar as papilas gustativas para adesão de novos sabores. Né? A gente muitas vezes está viciado no doce e no salgado porque é o que a gente mais expõe o nosso paladar. Então a gente expressa mais receptores de prazer para esses dois sabores. Mas quando você percebe que o seu paladar está viciado nesses dois sabores, você tem que entender, né, que você se expor mais ao azedo, ao amargo, vai ajudar a melhorar o seu paladar, porque você vai começar a expressar receptores de prazer também para esses novos sabores. Isso acontece com pessoas que tomam café sem açúcar. Vocês acham mesmo que lá no começo foi bom? Foi legal? Eu também não tomo açúcar. Pois é, mas a gente vai expondo agora. Ô, Ronald, me conte aí. Parecia inimaginável. Eu digo assim, não, isso aqui. Exatamente.
tem gosto de Baralgin, tem gosto de remédio para cólica intestinal. E eu achava que nunca ia me acostumar. E bastou a persistência, que foi até menor do que eu imaginava, e dentro de pouco tempo, se eu, porventura, botasse uma gotinha de adoçante que fosse no café, já era enjoado, era o contrário. O parâmetro muda. Muda totalmente. Absurda. A gente começa a sentir um prazer pelo o café amargo, que é um sabor único, não é, Ronald? Eu falo, gente, se botar uma gotinha de açúcar, de adoçante, qualquer coisa, a gente já fala, meu Deus do céu, o que é isso? Não, não tá legal. Já falou que sem açúcar é maravilhoso, mas no começo parecia um veneno. Isso. E Não, quando eu tá via. se entregando aqui falando que você não Pois pegou é. nem o cachorro quente dele. É porque eu tô falando. O negócio que vicia é Coca-Cola, viu? Pois é porque eu falei aqui de respeitar as preferências do paciente, mas tem coisa, gente, que não é negociável. Não, meus pacientes sabem. Você consegue. Não, e tudo é a frequência. Pois é.